Bom dia, Rafael. Bom dia, Tudo bem? tudo? Você? Tudo bem. Natana, acho que tá entrando. E aí, como passou a semana? Tudo certo? Ah, tranquilo, Bom. normal, mesmo de sempre, né? Por enquanto, né? Uhum. Até não acabar isso aí, vai continuar assim, Verdade. a mesma coisa. Natana, bom dia. Natana sumiu. Bom dia, professora. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Joia. E você? Estamos indo também. Tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Lorena, bom dia. Bom dia, E aí, tudo certo? tudo certo? Tá bom. O que vocês contam de novidades? Nada? Ai, nenhuma professora, só que minha escola tá difícil. Imagina. Ainda mais chegando no final do ano, hein? É, Trabalho em cima de trabalho, né? além de trabalho tem prova. Nossa, aí é pior ainda, né? Sim, Mas vocês dão conta. Vocês são inteligentes, dá certinho. É só uma fase, né? Vai passar o ano que vem, a gente já volta ao normal, tudo certo, né? espero, né? Espero. Vamos torcer para dar certo essa vacina aí, para sair logo, para que a gente possa voltar, né, com segurança, tudo certinho. Porque, falar a verdade, né? É complicado, né? Enfim, vamos lá. Na aula passada, a gente fez uma revisão geral de tudo que a gente tinha visto, né? E a gente trabalhou um pouquinho com a função C. Hoje eu vou revisar ela de novo e a gente vai ver a extensão da função C, que é chamada C aninhada. E a formatação condicional. Tá? É esse arquivinho que a gente vai trabalhar da semana passada mesmo. Você tem, Natana, esse arquivo aqui? Você tem computador? Não lembro. Eu tenho. Você tem esse arquivo que eu mandei semana passada? Tenho. Então, a gente vai continuar trabalhando com esse arquivinho aqui, tá? Aqui, ó, a gente viu funções básicas, né? Que são soma, média, máximo e mínimo. Um pouquinho de porcentagem, como que a gente aprende a calcular o valor da porcentagem, o acréscimo e o desconto. A função C, simples, né? Que ela é um teste lógico. Aqui acho que é uma situação que a gente viu na semana passada, da nota A, que o Rafael citou como exemplo, né? E hoje, não, e ainda na semana passada, o interligamento de planilhas. Continuando nessa tabelinha que a gente está trabalhando, eu vou abrir uma nova aqui, ó, e vou colocar o nome de função C aninhada. Aninhada. O que seria essa função C aninhada? Ela é uma extensão da função C, né? Só que ela é um pouquinho mais complexa, porque ela vai ter mais que um teste lógico, tá? Para a gente ter uma solução. Então, por exemplo, vou pôr lá média, né? E a situação do aluno.
Então, aqui na situação, a gente vai pôr como resposta recuperação, aprovado e reprovado. Tá? Então, como que eu faço para inserir a minha notinha? Vou lá no menu inserir e venho aqui em nota, ó, bem simples. Aí aqui eu digito qual é a minha situação. Então, ó, se a média for acima de 7, aprovado. Se for abaixo ou igual a 4, reprovado. Se estiver entre 4 e 7, recuperação. Então, percebam que a gente tem 3 testes lógicos aí, ó. 3 situações. Uma situação se for acima de 7, uma situação se a média estiver entre 4 e 7, e uma situação abaixo de 4, tá? Então, vamos lá. Vou pôr 5,5, 8, 2, 9. Então, vamos bolar a nossa função C aqui. Vou fazer bem devagarzinho, aí se vocês tiverem dúvida, vocês me falem que eu paro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Começo com a função C, a média, for o quê? Acima de 7. Então, não é igual, é só acima. Então, acima de 7, ponto e vírgula. Se isso for verdade, ele vai estar aprovado. Ok. Agora, eu tenho que colocar outra situação, se for abaixo ou igual a 4. Então, eu tenho que abrir uma outra função C. Então, ó, se a média for menor ou igual a 4, ele vai estar reprovado. A função C, ela tem o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso, né? Então, aqui, ó, eu tenho os 2 testes lógicos. Então, ó, se isso for verdadeiro, vai acontecer isso. Se isso for verdadeiro, vai acontecer isso. Então, cadê o se falso? O se falso, ele fica por último. Então, você não precisa abrir uma outra função C. Não precisa colocar, se a média estiver entre tal coisa, será recuperação. Porque o teste lógico, ele precisa de um valor se falso, tá? Então, daí, esse valor se falso, você já embute no final. Então, ele vai entender que se não for nenhum e nem outro, ele vai estar de recuperação. Então, eu vou fechar, ó. Como eu abri 2 parênteses, eu fecho 2 parênteses. Tudo bem? Tudo certo aí, meninos? Aqui tem. Tranquilo? Tá bom. Então, vamos lá. Olha lá. Deu recuperação. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, tá entre aquele parâmetro que a gente sugeriu. Então, tá entre 4 e 7, tá? Eu posso fazer inversão de valores aí na função C? Pode, desde que não perca a essência, tá? Qual é a essência? É falar que a média fica entre acima de 7 aprovado, abaixo ou igual a 4 reprovado, e entre 4 e 7 recuperação. Não posso perder esse teste lógico. Então, vamos supor que eu queira modificar isso daí. Então, eu posso mudar, ó. Sim. A média, ó, eu posso começar por aqui, ó. Eu posso começar pelo reprovado. Então, se a média for menor ou igual a 4, reprovado.
Se a média for acima de 7, recuperação. Ou aprovado. Se não, recuperação. Percebam também que a recuperação sempre fica por último. Por quê? Nesse caso aqui, ó, quando a gente coloca aquela expressão entre, significa assim, ó, observe os valores entre. Então, não está nem para mais e nem está para menos. Então, esse valor quase que sempre vai ser no final, tá? Então, é uma pegadinha, tá? Então, por exemplo, se você for trabalhar uma função C na sua empresa e o seu orientador, o seu chefe, solicitar que você faça uma função C com 3 situações, sempre utiliza o que for valor entre no final, que dá certo. Olha lá, deu aprovado, certo? Ué, mas você não mudou? Mudei, ó. Só mudei o teste lógico, ó. Então, eu coloquei o quê, ó? Se for maior que 7, aprovado. Nesse daqui, eu coloquei, se for menor que 3, reprovado. Eu não estou saindo da lógica. Eu apenas inverti os valores. Vocês podem fazer isso tranquilamente. Só não pode, por exemplo, no caso aqui, ó, se a média for menor ou igual a 4, colocar aprovado. Entendeu? Aí não é coerente. Ele é sempre coerente com o teste lógico. O valor verdade sempre vai ser coerente com o teste lógico, tá bom? Vamos lá, vou fazer mais uma aqui, ó. Se o valor da média for maior que 7, ponto e vírgula, aspas, ele estará aprovado. Se a média for menor ou igual a 4, reprovado. Caso contrário, recuperação. De novo, se a média for menor ou igual a 4, reprovado. Se for acima de 7, aprovado. Se não, recuperação. Eu posso arrastar essa fórmula para todos os itens? Posso. Eu posso escolher uma dessas situações que eu coloquei e arrastar e considerar como verdadeiro, tá? Porque ele vai mudar de qualquer forma. Aqui, ó, vamos supor que ele tenha feito a prova e tenha conseguido um pontinho a mais aí. Vou colocar média 8. Olha lá, aprovado. Vamos supor que ele caiu. Vou pôr 2. Reprovado. Mesma coisa aqui, ó. Bateu 10. Aprovado. Tá vendo? As situações, elas não vão mudar, tá? Desde que você coloque o valor verdadeiro, tá? A concordância. Tem que concordar com o que está pedindo no trabalho, tá? Tudo tranquilo nessa função ser alinhada ou vocês estão com dúvida? Muito tranquilo. Dá para dar um Ctrl C nessa função? Dá, né? Ai, seu Rafael. Ó, até dá. Mas o que acontece? O ideal é que você arraste, tá? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Fiz a primeira. O que eu indico? Para que vocês treinem, faz a primeira, faz a segunda. Percebeu que tá conseguindo fazer sem ter que ficar olhando? Aí você vem aqui, ó. Vou apagar. E você pode arrastar, ó. Tá? Ele vai copiar o que você já fez, ó. E copia. Não precisa copiar e colar, tá? Você consegue arrastar. Mas eu recomendo que vocês primeiro entendam como que funciona
para depois fazer isso daí, tá? Porque se a gente ficar nesse arrasta, 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 ou copia e cola, né? Às vezes a gente acaba pegando, né? Essa mania de ficar arrastando, arrastando e depois não consegue interpretar a função, tá bom? Mas dá para fazer. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos por controle de estoque, ó. Guardem bem essa daqui, porque vocês vão usar lá no projeto final, viu? Quantidade. Situação. Esse aqui é uma forma bem resumida, tá? Então, vamos lá. Deixa essa caixinha como eu tô falando. Vamos pôr lá a situação. Inserir nota. Vamos pôr a nota aqui, ó. Se a quantidade em estoque estiver entre 450 e 750, atenção. Se estiver acima ou igual a 750, estoque ok. Se estiver abaixo de 450, repor. Tá? Então, o nosso controle de estoque vai ser assim. Se essa quantidade que tiver aqui estiver entre 450 e 750, a gente tem que ficar de olho, tá? Então, ele vai mostrar para mim lá, ó, atenção, fica de olho que tá entrando nos parâmetros. Se estiver acima ou igual a 750, estoque ok. E se estiver abaixo de 450, eu vou ter que repor, tá? Então, vamos montar lá. Então, a primeira situação, ó, se a quantidade de estoque estiver entre 450 e 750. Como é que eu vou pôr isso aqui na função C? Pensa bem, né? A gente, para ficar pensando, é tão complicado, né? Não é mais fácil já ir no menor e no maior? Então, como eu falei para vocês, não tem importância se você mudar a ordem, desde que siga a regra. Uma dica: quando estiver falando sobre entre valores, coloca para o final, tá? Então, olha aqui, ó. Vou começar pela outra parte, então, ó. Se estiver abaixo de 450 ou se estiver acima de 750, é o que a gente vai estar utilizando. Então, ó, se a quantidade em estoque estiver abaixo de 450, deixa eu só ver se é igual, abaixo só, 450, então eu vou ter que repor. Aí eu vou de novo. Se a quantidade em estoque estiver acima ou igual a 750, o estoque está ok. Caso contrário, repor, certo? Esse repor vai se encaixar no entre, tá? Acima de 450 e abaixo de 750, tá? Então, vamos lá. Estoque aqui. Vou arrastar. Olha lá. Deixa eu ver um de atenção aqui. Esse aqui, vou por 630.
Ah, por que não tá descendo? Repor. Ai, ó, vocês também não me avisam nada, né? Eu coloquei repor de novo, aqui não é repor, é atenção. Ué, 2 repor aqui agora? Onde que eu pus aqui? Repor, né? Atenção. Daí passo de novo, ó. Agora ficou. Então, ó, repor, estoque ok, atenção. Ó. Vou pôr 500. Atenção. Tá? Então, ele está seguindo a regra certinha, que eu coloquei de novo repor aqui no final. Tá? Só para ver se vocês estavam percebendo. Tudo bem aqui na função C alinhada? Uhum. A função Vai C ter que pôr cor? Oi? Uma cor diferente em cada? A gente vai aprender. A gente vai fazer a formatação condicional. Ah, tá. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Mas antes, eu ia falar um negócio que eu esqueci. Ah, tá. A função C aninhada, ela também é chamada C composta, tá? Porque tem mais de uma C na composição. Então, se vocês escutarem C aninhada ou C composta, quer dizer que está falando de mais de uma C na composição, tá bom? Vou abrir mais uma aba aqui para a gente continuar o nosso assunto de hoje, que é formatação condicional. O que é uma formatação condicional? Bom, como o Rafael perguntou aqui, ó, dá para a gente mudar aqui as cores, né? Então, por exemplo, eu quero pintar aqui, estoque ok, vamos pintar de verde. Aqui, atenção, eu quero pintar de amarelo. Amarelo. E o repor de vermelho. Só que o que acontece? Se eu for lá e mudar aqui, ó, por exemplo, eu perdi, né? Eu fiquei com 30 no estoque. Eu tenho que repor, certo? Só que ele não mudou a cor, né? Então eu tenho que vir aqui, pegar o baldinho, mudar. Então eu perco tempo fazendo isso. Então essa formatação condicional aqui que a gente vai aprender, ela formata, como o próprio nome já diz, né? Formata de acordo com uma condição, tá? Então, quando aparecer determinada condição, ela vai mudar a cor sozinha, tá? Olha que fantástico. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou tirar as cores daqui, vou pegar essa mesma planilha de média e de controle de estoque para usar como exemplo aqui, ó, na formatação condicional. Então, tá aqui, ó. A primeira que eu vou usar, eu vou trazer essa daqui para baixo. Aqui, ó, eu vou pôr, tipo, como se fosse uma legenda. Aprovado. Reprovado. Recuperação. Aí eu vou pôr aqui as cores que eu quero. Então, por exemplo, aprovado, você pode pôr a cor que você quiser, tá? Aprovado eu vou pôr um azul, reprovado eu vou pôr essa corzinha. Recuperação tem que ser amarelo mesmo, um alerta, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Selecionar todo o intervalo, tá? Então, a minha situação, ela vai abranger inteira. Você não vai fazer um por um. Vai fazer inteiro. Então, seleciona o intervalo inteiro. Vou aqui no menu formatar e vou aqui em formatação condicional. Quando eu clicar em formatação condicional, vai abrir aqui do lado, ó, um painelzinho falando regras da formatação. Ele vai estar em verde. Verde por quê? É o padrão, tá? Mas a gente vai mudar. Aqui, ó, aplicar ao intervalo. É o intervalo que a gente está utilizando. Então, tá certo. Você não vai mudar, tá? Deixa quietinho aí. Formatar, regras da formatação. Formatar célula C.
Aqui, ó, que eu vou utilizar o parâmetro. É um texto, termina com, começa com, é exatamente datas, maior, menor, entendeu? Tem vários tipos que você pode estar utilizando. Na nossa situação, é texto. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, eu posso utilizar o texto contém, ou seja, o texto contém a palavra, aprovado, reprovado, recuperação, ou o texto é exatamente. Esse daqui é 100% verdadeiro, tá? Então, por exemplo, tem que ser escrito exatamente o que está falando ali. Eu prefiro usar essa daqui que é mais segura. Vou clicar aqui. Cliquei, aí eu vou colocar lá, ó. Primeiro eu vou começar pelo reprovado, ó. Percebam que ele já selecionou somente o reprovado. Como que eu vou dar a cor agora? Ó? Tá em padrão. Eu vou mudar a cor aqui, ó, na cor de preenchimento. Então, eu vou lá, ó, no reprovado, eu vou pôr o vermelhinho aqui, ó. Era esse que eu tinha apertado. Posso pôr negrito, posso mudar a cor da fonte, posso pôr itálico, tá? E vou dar um concluído, ó. A primeira regra já está pronta. Vou para a segunda regra. A segunda regra é a mesma coisa. Eu não tiro nada, não clico em nada, já está tudo selecionado. Eu só vou mudar aqui a regra. Então, aqui, ó, formatar regras, texto, e eu escolho agora o aprovado. Vou mudar aqui, ó, aprovado, vou pôr um azulzinho, né? Ele mostra para você como que fica, vou pôr um negrito. E a cor da fonte, vou pôr de amarelo. Não, amarelo não. Amarelo, vou pôr rosa. Dou um concluído. Segunda regra está ok, ó, tá vendo? Outra regra, mesma coisa, ó, texto é, e eu vou lá na recuperação. Tem que escrever certinho, tá? Porque se você não escrever certo, do jeito que tá escrito ali, ele não pega. Por exemplo, se você colocou na fórmula recuperação sem o tio, e você escrever aqui na regra com o tio, ele não vai pintar. Então tem que pôr certinho. Questão de letra maiúscula e minúscula não tem importância, mas a acentuação tem. E espaço também, tá? Então, olha lá, recuperação amarelo, né? Negrito. Como assim, professora, esse negócio de espaço? Ó, fazer, ó. Então, já fiz as 3 regras, tá? Vou fechar aqui. Vou deixar um aqui na recuperação, ó. Que é entre, vou pôr 5, ó, tá? Então, o que acontece, ó? Às vezes a pessoa começa a digitar a formatação condicional e, por exemplo, formatação condicional, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu vou pegar a recuperação aqui para editar. Às vezes a gente tem aquela mania de escrever assim, ó. Escreveu recuperação e dá um espaço, ó. Olha lá. Tá certinho escrita, não tá? Só que olha o que acontece aqui, ó, nessa recuperação. Ele já fica sem a cor. Por quê? Aqui na minha fórmula, ó, não está com espaço, tá? Então, muito cuidado quando você for escrever alguma coisa, esse espaço, ele conta como caractere, tá? Então, não pode, tá? Tirei o espaço, vou dar um concluído e olha lá. Então, ó, se eu for mudar a média, ó, vou por 10, ó. Ele muda junto comigo, ó. Por 3. Reprovado, tá vendo? Então, isso aqui automatiza muito o seu tempo no seu trabalho, tá? Então, quando estiver chegando um determinado tempo, aquela planilha ela vai estar te mostrando o que você tem que fazer, tá? Esse daqui do controle de estoque, ó, a gente vai trabalhar semana que vem, mas eu já vou mandar essa daqui para vocês estarem fazendo, e tem umas atividades da semana passada. Lembra que a gente tinha feito? E eu falei para vocês, ó, não façam, porque eu vou explicar para vocês como que faz a formatação condicional, que é essa aqui, ó. Calma, tempo, calma, só um minutinho. Então, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, não façam, porque eu vou explicar para vocês como que funciona a formatação condicional aqui. Então, vai ser nessas planilhas aqui, ó, que vocês vão estar
fazendo a formatação condicional. Então, se não me engano, deixa eu achar uma aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Usando a formatação condicional. Formatar o resultado 10%, que é o que vocês vão chegar aqui, com a cor verde e negrito, tá? Formatar o resultado 20% com a cor laranja e negrito. Então, é tudo nessa formatação condicional, tá? Ali, ó, você pode usar como texto, tá? Acho que só vai ter uma aqui que é de nota. Cadê? Olha lá. Não, aqui também é texto. Todos aqui vão ser texto. Na semana que vem, se vocês quiserem utilizar aqui, ó, como maior e menor, para mudar um pouquinho, vocês podem pôr também, ó. Então, se for maior ou igual a 7, aprovado. Se for menor, reprovado. Então, como que ficaria aqui, ó? Vou fazer rapidinho. Senão vai cair aqui a conexão. Ó. Formatar. Formatação condicional. Então, vai vir aqui, ó. Selecionei o intervalo antes. Maior ou igual a 7, ó. Tá vendo? Eu vou rolar aqui, ó. Maior ou igual a 7. Eu vou pôr lá, ó. Aprovado. Certo? Aí é da cor azul, ó. Certo? Ok. Concluído. E depois você pode usar também como menor no vermelho, tá? Ou como palavra, ó. Você pode usar essa regra de maior, menor aqui, tá? Para pintar, ó. Se eu vier aqui, ó, deixa eu só editar aqui. Coloquei o intervalo errado. Formatar, formatação condicional. Vou editar aqui o intervalo, ó. Não vai ser esse. Vai ser esse aqui. Olha lá, tá vendo? Aí ele fica com a cor que eu queria. Então, maior ou igual a 7 vai ficar azul. Vocês podem utilizar para vocês treinarem, tá bom? E naquele exercício que eu coloquei de explicação, vocês podem colocar do controle de estoque, se vai repor, se vai atenção ou se está estoque ok, também pode colocar, tá? Aí semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto novamente. Vou passar para vocês as planilhas de hoje, tá? E se caso vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar, tá bom? Vocês vão aparecer para tirar foto? Eu não tenho webcam. Tá bom. Tá bom? Você vai aparecer, Natana? Eu não, tô com uma cara de sono, professora. Imagino, porque hoje foi difícil levantar. Então, vamos lá. Vou tirar o print. Gente, obrigada pela aula de hoje. Semana que vem a gente continua. Tentem fazer os exercícios, tá bom? Se vocês conseguirem. Se tiver alguma dúvida, me Você chama. consegue me mandar todos? Tudo o quê? O que você me perguntou da função C, eu não consegui achar aqui, não. Eu mandei Manda no de grupo. novo. Lá Tá no bom. WhatsApp. Mas eu mando Tá. de novo. Vai ser esse daí que eu atualizei. Vou mandar agora. Tá bom. Tá bom? Tá. Qualquer coisa, Tá se bom, você não obrigada. conseguir pegar, você me avisa. Tá. Tá bom, então. Gente, Beijo, obrigada. tchau. Beijo. Até semana que vem. Até. Tchau.